Oi, então, quais são os limites para adaptação? A flexibilização, adequação, adaptação. E aí, vamos ver um pouquinho disso? Vamos lá, vou até puxar a cadeira. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, flexibilização, adequação, adaptação. Então, de acordo com o dicionário de Michaelis, o verbo adaptar, ele apresenta alguns significados, como encaixar, ajustar uma coisa, tornar apto, tornar adequado, tornar flexível. Então, tais significados, eles nos remetem a dois diferentes pressupostos, tá? Como o primeiro, adaptar, que compreende tipo um fato de ajustar, de algo por algum motivo se encaixar no que precisa ser modificado, que ele nos possibilita transpor um âmbito de práticas curriculares, voltando aqui para a aula, então de práticas curriculares do contexto educacional. Então, discutir sobre adaptação curricular para os alunos do público-alvo da educação especial na rede regular de ensino, ele tem um objetivo justamente de alcançar esses alunos, de alcançar o aprendizado e as necessidades individuais desse aluno. Então, já existe algo existente, por exemplo, o currículo comum, BNCC, o currículo do novo ensino médio. Então, já existem uma base. O que precisa realmente adaptar esse conteúdo, esse currículo, para que esse aluno ele possa ser alcançado, permitir que esse aluno ele enfrente os desafios da educação, das suas limitações, mas com equidade, não é nem igualdade, é equidade. Porque igualar não significa alcançar esse aluno, mas a equidade sim, porque na equidade iguala, entre aspas, a sala de aula de acordo com a dificuldade de cada um. Então, nós devemos não trabalhar com a igualdade, sim com a equidade, certo? Então, quando a gente se debruça na literatura acerca desse público-alvo, a gente pode observar algumas concepções sobre adaptar, sobre flexibilizar. Cada município, cada estado desse nosso Brasil, ele tem uma política educacional de adaptação diferente. Pode ter com tecnologias, pode ser com atividades adaptadas impressas, pode ser com vários outros recursos, né? Então, flexibilização, adaptação, adequação, ajustes, tudo isso pode ser chamado de adaptação. Então, apesar de várias terminologias serem apresentadas, então o sinônimo, ele ainda falta uma clareza de conceitos, dificultando ainda mais essa expansão da equidade da adaptação, como, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E esse Exame Nacional do Ensino Médio, a adaptação que tem é de horário a mais para esse aluno estudar. Também tem, além dessa hora a mais, o aluno poder fazer prova, tem o auxílio transcritor, o auxílio ledor e o intérprete de Libras. Mas o currículo, a prova, ela vem igual aos demais. Ela não vem adaptada. Então, nós ainda enfrentamos esse problema quando os nossos jovens que são deficientes, têm síndromes ou transtornos, vai prestar exames de vestibular ou o Enem, que hoje em dia o Enem é basicamente a prova que é aceita pelas faculdades. Existem sim faculdades que têm a sua prova própria, mas o Enem, ele está 100% difundido no Brasil e é o exame mais utilizado. Inclusive, há pouco, este ano de 2024, essa aula estou gravando em 2024, foi passado o Enem dos concursos. Então, existe o Enem para as faculdades e agora o governo federal também lançou o Enem dos concursos, tá certo? Então, o Enem está cada vez mais, essas provas unificadas estão cada vez mais sendo
difundidas, sendo ampliadas, certo? Então, o que é a flexibilização? A flexibilização é uma programação de atividades já elaborada para a sala de aula e diz respeito a algumas mudanças estratégicas no âmbito de prática mesmo, pedagógica, certo? Então, já vai voltado para a prática pedagógica. A adequação, ela já é uma atividade individualizada, que permite o acesso do currículo ao aluno, que focalizam na atuação do professor, por exemplo, os professores dos ensinos finais do ensino fundamental, professores do 6º ao 9º. Cada professor tem sua metodologia, cada professor tem sua disciplina, cada professor ali tem o seu método, né? Então, o professor, ele, na avaliação dos atendimentos, ele procura atender às necessidades desse aluno, certo? Então, focaliza na organização escolar, focaliza também nos serviços de apoio. Então, a adequação, ela vem trazendo isso, tá? A flexibilização, ela vem mais trazendo a questão da igualdade, certo? Por exemplo, uma prova tem 10 questões. Então, o aluno com deficiência, síndrome ou transtorno vai fazer até a questão 5. Então, isso é muito comum que aconteça, certo? Ou então, existe uma atividade que é para ser copiada no caderno. O aluno com síndrome, transtorno ou deficiência, ele vai copiar somente as respostas. Essa é uma flexibilização. A adequação não, já é pegar o currículo e transformar esse currículo, esse conteúdo para o aluno com deficiência, síndrome e transtorno. Então, a adequação já seria o mais perto possível da equidade. Infelizmente, equidade de verdade é muito pouco que se tem. E eu espero ainda ver essa equidade realmente sendo realizada quase em sua totalidade, mas por enquanto o que temos mais comum é a flexibilização, mas o mais ideal é a adequação, justamente que olha para esse aluno individualmente, procura-se uma atividade naquele mesmo conteúdo para aquele aluno. Certo, gente? É isso que eu queria dizer para vocês nessa aula de hoje. E até mais. Tchau.